E aí, galerinha? Vocês já aprenderam um pouco sobre as ligações químicas, né? Viram lá com o professor Almeida que nós estamos falando de 3 tipos de ligações. Nós começamos pelas ligações iônicas, que são aquelas ligações que dão origem aos íons que nós conhecemos nas aulas anteriores, né? Que são os cátions, quando nós temos átomos que perdem elétrons, e os ânions, quando nós temos átomos que ganham os elétrons. Hoje nós vamos conhecer um tipo de ligação que ocorre entre átomos que não têm tendência de perder elétrons, ou seja, 2 átomos que ambos têm uma elevada eletronegatividade e pouquíssima tendência de perder elétrons. Então aí o que vai acontecer quando ambos precisam da estabilidade da regra do octeto para ter lá 8 elétrons na camada de valência, porém, nenhum dos dois tem tendência a perder elétrons. Como é que acha aí você, aluno da mediação tecnológica, como é que você acha que eles vão fazer para que ambos possam ter a sua necessidade satisfeita? Imagine o seguinte, vamos pegar aí um biscoito, esses biscoitos recheados. Normalmente, quando você tem um coleguinha, o que você faz? Você está com um biscoitinho e você fala, fulano, você quer uma bolacha? Você dá, a pessoa recebe, não é assim? Digamos que você só tem ali a bolacha que é só a sua. Não dá para dar esse biscoito, essa bolacha para o teu colega. O que normalmente você vai fazer? No máximo, você vai compartilhar, né? Vai partir ela ou pela metade ou algo proporcional e vai dar uma parte para o seu amigo e outra parte fica com você. É mais ou menos assim, quando a gente é legal, né? Quando a gente não é legal, a gente come a bolacha sozinho e o colega que fica na vontade. Mas normalmente a gente compartilha. E é esse o conceito que nós vamos trabalhar na aula de hoje, nas ligações covalentes. Vamos lá para a gente ver os tipos de ligações que nós vamos abordar nessa aula de número 25? Vamos lá no slide. Então, como eu falei, nós estamos falando sobre ligações químicas. Vocês viram na aula anterior as ligações que são as iônicas, que dão origem aos íons. E hoje nós vamos falar sobre as ligações do tipo covalente. E nós vamos dividir essa aula em partes. Hoje nós vamos conhecer o que é a ligação covalente, como ela ocorre. Vamos ver qual é o conceito do compartilhamento de elétrons e os tipos de ligações que os átomos podem fazer, os tipos de ligações covalentes que os átomos podem fazer. Primeiro ponto, nós temos que entender que a ligação covalente é quando ocorre o compartilhamento de um ou mais pares de elétrons, aqui é pares de elétrons, entre átomos não metálicos. Então, as ligações covalentes, elas também vão estar seguindo a regra do octeto, que é aquela regrinha que fala que os átomos eles têm tendência de apresentar configuração eletrônica semelhante às dos gases nobres. E aí a gente tem os gases nobres com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do gás hélio, que apresenta 2. Por isso, o hidrogênio ele é o único elemento da tabela periódica que, durante as suas ligações, ele se iguala ao nosso gás hélio, ficando também com 2 elétrons na camada de valência. Então, o que acontece aqui? Toda essa ligação é em busca do que nós chamamos de estabilidade. Então, aqui a gente vai ter átomos que não apresentam 8 elétrons na camada de valência, mas que buscam essa estabilidade, que vão realizar ligações. Só que essas ligações elas vão ocorrer com outros átomos que também buscam essa estabilidade, mas que também não têm tendência de doar elétrons. Então, eles vão ter as suas valências, ou seja, a camada mais externa desse átomo, elas vão se aproximar e os elétrons que estão na camada de valência dos dois, nas 2 camadas de valência, eles vão ser compartilhados. O que isso quer dizer? Que o elétron do coleguinha A, do elemento A, vai girar na valência dele e, ao mesmo tempo, vai girar na valência do elemento B.
O mesmo vai ocorrer com o elétron desse elemento B, que vai girar na sua própria valência, né, na sua própria eletrosfera, e também na eletrosfera do elemento A, do átomo A. Então, eles vão ter o que nós chamamos de compartilhamento. Nós vamos ter as ligações covalentes, porque vão ser as valências que vão ali se aproximar ao ponto delas se fundirem, de certo modo, para que os elétrons possam flutuar ao redor dos dois átomos ao mesmo tempo. Tranquilo? Então vamos continuar para a gente entender bem esse conceito que é muito importante na hora da atividade, para você conseguir diferenciar quando ocorre a ligação iônica e quando ocorre a ligação covalente, só de olhar para os átomos que estão participando, para os elementos que estão participando do nosso composto. Vamos lá no slide. Então aqui a gente está falando então de um compartilhamento que vai fazer com que as valências desses átomos fiquem juntas, né? Após as ligações covalentes, nós temos ali o compartilhamento dos elétrons que se encontravam lá nas camadas de valência dos átomos. Aqui, nesse caso, significa dizer que alguns elétrons vão passar a fazer parte de ambas as camadas de valência. Olha só aqui para você ter uma ideia nessa representação. Nós temos aqui o elemento hidrogênio, que ele é um elemento não metálico, ele não tem tendência de doar elétrons, ele tem tendência de receber, que vai se ligar com a outro átomo de hidrogênio, que tem as mesmas características. Então, se o primeiro não perde elétron, o segundo também não. Como é que vai fazer? Eles não vão fazer ligação iônica, porque a ligação iônica ela requer a retirada de um elétron da camada de valência de um átomo para fazer parte da valência do outro. Nesse caso, as valências vão se aproximar e eles vão compartilhar os elétrons. O elétron que está aqui, ó, ele vai girar ao redor do primeiro átomo e do segundo também. E o mesmo vai ocorrer com o elétron do segundo átomo de hidrogênio. Então, pelo modelo de ligação proposto, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelo núcleo dos dois átomos, que nesse caso eles têm a mesma eletronegatividade. Igualmente por quê? Porque eu estou falando de átomos do mesmo elemento. Então, a força atrativa que o núcleo do primeiro átomo aqui tem sobre o elétron é igual à força atrativa que o segundo tem sobre o seu elétron. Quando a gente tem essa ligação entre eles, ambos os elétrons das suas camadas de valência agora vão ser compartilhados. Isso significa dizer que para o hidrogênio 1 aqui, ele passou a ter, na mente dele lá, ele já passou a ter o quê? 2 elétrons na sua camada de valência. Por quê? Porque o elétron do átomo colega aqui do lado gira ao redor da camada de valência dele. O mesmo vale para esse hidrogênio, que após a ligação de valência, de covalente, também vai ter lá 2 elétrons na sua camada de valência, porque o elétron do coleguinha que está do lado também vai fazer parte da eletrosfera dele. Tranquilo? Olha um outro exemplo aqui. Aqui nós temos a ligação que vai ocorrer entre 2 átomos de cloro. Observe que a distribuição eletrônica do cloro mostra para a gente que a camada de valência dele apresenta quantos elétrons? Essa daqui, ó, 3s2, 3p5, é a camada toda. É a mais externa. Então, para saber quantos elétrons tem lá, lembra da distribuição eletrônica. A gente soma os elétrons dos subníveis. Isso significa dizer que ele tem na sua camada de valência 7 elétrons. Para que ele tenha a configuração eletrônica de um gás nobre, que é o argônio no caso, ficar com 8 elétrons, ele precisa ganhar um elétron. Mas aí, o que acontece?
É só um cloro que vai precisar ganhar? Não, os dois têm as mesmas características, porque são átomos do mesmo elemento. Então, os dois precisam ganhar um elétron. Aí que vem a ligação covalente que eles vão fazer. Essa representação aqui, gente, é somente da quantidade de elétrons que existe na camada de valência do cloro. Esses pontinhos aqui ao redor do símbolo do elemento estão representando os elétrons que ele tem na sua valência, que são esses elétrons aqui, ó. Não é a quantidade total, eu estou representando só a camada de valência dele. Então, o que acontece? Para que ambos possam saciar essa necessidade que eles têm de um elétron, cada um dos átomos de cloro vai compartilhar um elétron da sua valência. Isso faz com que uma única ligação covalente sempre apresenta um par de elétrons. Uma única ligação covalente sempre vai apresentar um par de elétrons. Por quê? Porque sempre que tiver uma ligação covalente, significa dizer que eu tenho aqui a ligação ocorrendo entre o elétron de um átomo com o elétron de outro átomo, que no caso aqui é o cloro. Então aqui nós temos o compartilhamento de um par de elétrons, que dá um total de 2 elétrons compartilhados, porque nós temos um para cada átomo. A fórmula estrutural, a gente representa a ligação covalente por um tracinho aqui, ó. Essa é a representação estrutural. Se a gente for fazer a representação da fórmula molecular, fica o quê? Cl2. Por quê? Porque são 2 átomos de cloro. Ah, tem que representar a ligação? Aí você vai fazer lá, Cl, tracinho, Cl. Aqui eu estou indicando que entre esse átomo de cloro aqui, existe uma ligação com o outro átomo aqui do lado. Uma ligação onde esse traço está indicando que um elétron dele está sendo compartilhado e um elétron desse aqui também está sendo compartilhado. Os grupos de átomos unidos por ligações do tipo covalente são denominados moléculas. As maneiras de representar uma molécula são pela sua fórmula molecular, pela sua fórmula de Lewis, que é a fórmula eletrônica, onde a gente representa somente os elétrons da camada de valência de cada espécie que está fazendo parte da nossa molécula, e a fórmula estrutural. E essa fórmula estrutural aqui, ela é importantíssima, porque a gente começa a conhecer a forma como essas moléculas se apresentam no ambiente. Por exemplo, a gente sabe que a água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, certo? Mas ela não é assim, ó. Não é assim. Tem 2 hidrogênio? Tem. Tem 1 oxigênio? Tem. É a quantidade de átomos que compõem a molécula da água? É. Mas a fórmula estrutural, o modo como ela se comporta de fato, é esse aqui, ó. Eita, Sami, quase que eu desenho em cima de ti. Essa daqui. Por quê? Porque o oxigênio, ele ainda tem elétrons aqui em cima. E isso faz com que exista cargas que empurrem os hidrogênios para baixo. Então, as fórmulas moleculares, elas têm aí uma visão geométrica para a gente do comportamento das moléculas. E é muito bom a gente diferenciar, gente. Diferenciar. Quando a gente fala lá de uma substância molecular, já bota na tua mente, não apresenta íons. Pode ter carga parcial pela diferença de eletronegatividade? Pode, mas elas não são íons. Um exemplo muito bom é quando a gente tem ali o açúcar, né? As moléculas da sacarose, elas são estruturas que se dissolvem na água iguais ao nosso sal, não são? Se você pegar um pouquinho de sal
e botar no copo d'água e mexer, você vai dissolver o sal. O mesmo acontece com o açúcar. Só que o sal é um composto iônico. Ali nós temos presenças de cargas, porque ele é um composto que não forma uma ligação onde as valências se unem. Eles formam uma ligação de força de atração pelas diferenças de carga. O sódio positivo fica ali próximo do cloro, porque o cloro fica carregado negativamente e as cargas opostas se atraem. Já na molécula da sacarose, do nosso açúcar, o que acontece quando ela se dissolve? A molécula reage com a água. Ela não libera íons, ela não dissocia íons. A gente não tem essa questão de dissociar-se dessa forma. É diferente o comportamento. E isso influencia nos modos de uso, né? Da indústria, né? na química de um modo geral. Então, todas as vezes que a gente fala de qualquer ligação que forme um composto, normalmente nós estamos falando de composto iônico. Quando a gente fala lá de uma molécula, a gente está falando de algo que não vai ter ali a presença de íons. Tranquilo? Então, ligação covalente é uma ligação molecular. Ali nas ligações iônicas, a gente está formando compostos iônicos. Então, são coisas bem diferentes por causa do tipo de ligação que ocorre entre os átomos. Tranquilo? Então vamos lá para a gente continuar falando sobre essa ligação onde as valências vão estar ali unidas. E aí a gente tem que lembrar, né? O que é molécula? É uma estrutura formada por um número pequeno e determinado de átomos de mesmo elemento químico ou não, ligados entre si pelo compartilhamento de elétrons de valência. Então quando a gente fala molécula da água, eu estou falando que a água é uma substância onde os átomos estão ligados por ligação covalente? Exato. É exato isso. Por quê? A água é formada por hidrogênio e oxigênio, certo? Hidrogênio e oxigênio são átomos que não têm tendência de perder elétrons. Então, eles vão compartilhar através das ligações covalentes os átomos para formar a molécula e eles têm a estabilidade. Tranquilo? Macromolécula. Sempre que a gente fala em macro, a gente está falando de algo maior, algo grande. Então, se eu tenho molécula, algo pequeno. Macromolécula, algo grande. Então, é uma estrutura formada por um número muito grande e indeterminado de átomos de mesmo elemento químico ou não, ligados entre si por compartilhamento de elétrons de valência, ou seja, ligados através da ligação covalente. Vamos aqui a alguns exemplos. Gente, não se assustem com os nomes, tá? Aqui a gente está trazendo a molécula, do tricloreto de fósforo. Por que tricloreto? O cloro, quando ele está formando as ligações ali, que normalmente ele vai estar recebendo elétrons, ele, quando fica carregado negativamente, ele recebe o nome de cloreto. Então, normalmente, quando tem algum composto com cloro, é cloreto que a gente fala. Por exemplo, o sal tem cloro. Cloreto de sódio. Então, quando ele fala tricloreto, esse tri aqui, na nomenclatura, faz menção de que são 3 cloros ligados ao nosso composto, para formar o nosso composto ligado ao fósforo. Tricloreto de fósforo. Então, olha só a fórmula molecular desse composto, dessa substância. É fósforo, cloro e tem um 3 aqui. Esse 3 está indicando que o meu cloro aqui, ele está presente em 3 unidades. Ele é 3 cloros para se ligar ao fósforo. Tranquilo? Então, alguns átomos podem fazer várias ligações covalentes, compartilhando elétrons com outros átomos, como, por exemplo, o fósforo com o cloro. Professor, então a senhora está dizendo que se eu tenho 3 cloros ligados ao fósforo, significa que o fósforo sozinho está compartilhando 3 elétrons?
Exatamente, porque a gente viu agora há pouco que o nosso cloro, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Então, a capacidade máxima do cloro é de receber 1 elétron. Se na fórmula lá do tricloreto de fósforo eu apresento lá o 3 cloros, significa dizer que cada um deles fez apenas uma ligação com o fósforo. E o fósforo sozinho compartilhou 3 elétrons, 1 para cada cloro. Mas por que isso acontece? O número atômico do fósforo é 15. Quando a gente faz a distribuição dele, a gente consegue observar que a camada de valência dele apresenta 5 elétrons. Ou seja, ele precisa de 3. E o fósforo, nessa situação, ele não tem tendência de perder elétrons como o alumínio. O alumínio ele tem tendência de perder até 3 elétrons. O fósforo não. Mas ele precisa da estabilidade. Então, quando ele vai se ligar ao cloro, o que a gente tem que observar? Que o cloro ele só precisa de mais 1 elétron para ter a sua estabilidade, porque ele já tem 7. Como o fósforo precisa de 3 elétrons, significa que ele vai se ligar com um total de 3 cloros, porque cada cloro desse vai compartilhar 1 elétron com o nosso fósforo. Olha a representação em nível de camada de valência. O fósforo aqui, ó, apresenta seus 5 elétrons, que são essas bolinhas vermelhas, que vai ter que se ligar com 3 cloros. Cada cloro desse apresenta 7 elétrons na camada de valência. Então, a ligação que vai ser formada vai ser essa daqui, ó. Pelo emparelhamento das valências, o cloro compartilha 1 elétron dele com o fósforo, uma bolinha preta e uma bolinha vermelha. O fósforo compartilha 1 elétron dele com o outro cloro e o cloro com ele. E aqui também, ó, quantos elétrons no total foram compartilhados? Aí você conta. Pode contar, gente, não tenha medo não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons foram compartilhados. 3 do fósforo e 1 de cada cloro. Se eu perguntar quantos pares de elétrons foram compartilhados, aí a tua resposta é diferente. Pares de elétrons eu conto de 2 em 2. Então, pares foi 1, 2, 3. 3 pares de elétrons. Como que eu represento a fórmula estrutural? Aí você tem que lembrar. Cada par de elétron compartilhado é um tracinho, ou seja, é uma ligação. Então, fica dessa forma aqui, ó. Uma ligação com esse cloro, uma com esse daqui e uma com esse. 3 ligações. Se tem 3 ligações, aí você já tem que lembrar que em cada extremidade dessa aqui é 1 elétron. Eu tô falando isso aqui, gente, é para vocês saberem ler lá na frente, tá? É 1 elétron. Se você contar em cada ponto 1 elétron, você tem o quê? 6 elétrons compartilhados. Se você lembrar que cada tracinho tem na sua ponta 1 elétron, significa que aqui, se eu tenho 3 tracinhos, né? 1, 2, 3, eu tenho 3 pares de elétrons. Então, é a leitura que vocês têm que fazer à medida que vocês vão observando que essa ligação é uma ligação covalente. Tranquilo? E a fórmula molecular? A fórmula molecular a gente acabou de ver, né? Essa daqui. Vamos à questão que é muito importante. Por que eu falei que quando tem uma ligação a gente pode representar com um tracinho? Porque existe alguns átomos que podem fazer, como vocês viram aí o fósforo, mais de uma ligação, né? Mais de 1 elétron para ser compartilhado. Isso faz com que surjam ligações do tipo simples, que é quando tem só um tracinho lá, porque aí significa que ele compartilhou 1 elétron dele com 1 elétron do colega. Mas se ele ainda tem 1 elétron para compartilhar e o colega também tiver, significa que com o mesmo átomo ele pode fazer uma outra ligação covalente, que a gente chama de ligação dupla.
Se ainda tiver par de elétron para compartilhar e ambos os átomos ainda não estão com a estabilidade da regra do octeto, eles podem fazer uma terceira ligação, que a gente chama de ligação tripla. Então, atenção nesse momento, que a gente vai dar exemplos dessas situações. Vamos lá para vocês observar como vão identificar? Olha só. Nas ligações covalentes do tipo simples, vai ser quando os átomos dividem um elétron de cada elemento, que é o exemplo que a gente viu do cloro quando ele se liga com outro cloro. Quando é um elétron de cada átomo, na representação estrutural, a gente representa com apenas um tracinho. Significa que foi feita uma ligação covalente, que a gente chama de covalente simples. E aí você lembra, uma ligação covalente equivale a um par de elétrons, que significa dizer que 2 elétrons no total foram compartilhados. Tranquilo? Tá. Como que pode acontecer um outro tipo de ligação? A gente tem a ligação quando os átomos necessitam de mais de um elétron e eles vão se ligar com o outro que também se necessita de mais de um elétron e eles têm, por essa necessidade, a capacidade de compartilhar mais de um elétron. Nesse caso, as ligações duplas são quando os átomos dividem 2 elétrons de cada elemento que está participando da nossa ligação. Então, a gente representa a ligação, que a gente chama de dupla, por 2 tracinhos. Olha só o exemplo. O oxigênio, ele sempre tem um NOx ali sozinho de -2, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência e precisa receber mais 2. Então, quando ele se liga a outro oxigênio, que também tem 6 elétrons e também precisa receber mais 2 elétrons, cada oxigênio vai compartilhar 2 elétrons da sua valência, fazendo que, durante a ligação, esse primeiro aqui tenha os seus 6 elétrons mais os 2 elétrons do outro oxigênio, e esse daqui tenha os seus 6 elétrons mais esses outros 2 do oxigênio aqui do lado, fazendo com que na somatória ambos fiquem com 8 elétrons. Como representar esse compartilhamento? Quando a gente vai fazer a estrutura do nosso composto, a gente coloca 2 tracinhos. Cada um desses tracinhos representa uma ligação, ou seja, aqui nós temos uma ligação do tipo dupla, onde foram compartilhados 2 pares de elétrons. Quantos elétrons no total? 4 elétrons. Por quê? 2 de cada oxigênio. Tranquilo? E aí, por último, nós temos a ligação do tipo tripla. Ligação covalente tripla. É quando os átomos dividem 3 elétrons de cada elemento durante a ligação. E aí a gente tem o exemplo do gás nitrogênio, que é N2, né? O que acontece? São 2 átomos de nitrogênios que se ligam. Como cada um tem 5 elétrons na camada de valência, para 8 faltam 3. Então, cada nitrogênio vai compartilhar 3 elétrons durante essa ligação. E aí você vai representar com quantos tracinhos? Com 3 tracinhos. Lembrando que nesse caso são 3 pares de elétrons, 6 elétrons no total. Tranquilo? E aí, para a gente entender um pouco como é que funcionam essas ligações e por que também cobram muito em vestibular, essas ligações, gente, elas também podem ser chamadas como ligações do tipo sigma e do tipo pi. A interpretação entre 2 orbitais, orbitais é onde os elétrons se encontram, tá? Quando a gente tem a interpenetração deles, a gente vai resultar em um orbital molecular. Vai ser a região que vai se aproximar e os elétrons vão ali ser compartilhados. Ela pode ocorrer de forma linear, reta, linear,
quando eles pertencem a um mesmo eixo de ligação, e essa linear a gente chama de sigma, ou ela pode dar de forma paralela. Nessa forma paralela, ela pertence a eixos paralelos e a gente chama de ligação π. Então, uma dá assim, a outra vai ser mais ou menos assim. Então, as ligações sigmas são as ligações linear. E as ligações do tipo π são as paralelo. Então, quando tem uma ligação simples, ela é linear. Toda ligação simples é linear. Então, ela é uma ligação do tipo sigma. Quando a gente tem ligação dupla, normalmente uma é linear, que é sigma, e a outra é uma ligação π, porque na dupla uma vai estar linear e a outra vai estar em paralelo. Tranquilo? E aí, nas ligações triplas, o que vai acontecer? Na ligação tripla, nós vamos ter duas ligações do tipo π, e uma ligação sigma. Então, vamos lá. Ligação simples sempre vai ser uma sigma. Ligação dupla, uma sigma e uma π. Ligação tripla, duas π e uma sigma. Porque a ligação linear, ela só vai ocorrer uma vez. Por isso que mesmo tendo 3 ligações, na tripla, só uma vai ser sigma. As outras duas vão ser paralelas, tá? Então, quando você tiver a representação da ligação simples, tem que lembrar que sempre vai ser a sigma. Na dupla, uma sigma e uma π. E na tripla, são duas π. Sigma tá aqui e duas π. Bora praticar um pouquinho? Vamos aqui no aprender fazendo. E agora é que são elas. Porque o que vocês lembram? Rapidinho, só para a gente não perder o raciocínio e vocês não se confundirem. Nas ligações iônicas, vocês viram que normalmente são com átomos muito eletropositivos e outros átomos muito eletronegativos, certo? Significava dizer que fica muito mais fácil de entender que a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um não metal, porque os metais têm tendência de perder elétrons e o não metal tem tendência de ganhar. Então, quando você for observar a representação, como aqui, ó, de uma substância, olhe os elementos que estão compondo ela para você já ter uma noção se você está falando de ligação covalente ou de ligação iônica. Quando a gente tem aqui, ó, KBr, a gente tem potássio e bromo. O potássio, ele é um elemento que tem tendência de perder elétron. Você pode olhar na tabela periódica a posição dele. E o bromo não. Então, ele é um metal com não metal. E você já tem que ligar. Ligação iônica. Quando você tem átomos que não têm tendência de perder, que não são metais, estão ligados juntos, ligação covalente. Lembra disso. Então, vamos lá nesse exemplo para a gente praticar um pouquinho. Nas ligações do tipo covalente, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelo núcleo dos dois átomos que, nesse caso, têm a mesma eletronegatividade. Analisando a afirmativa acima, considere as duas espécies químicas, ó, Br2 e o KBr. Marque a alternativa que apresente respectivamente, ou seja, primeiro esse, depois esse aqui, o tipo de ligação que ocorre nas duas substâncias. E o que ele dá para a gente? Olha só, essa questão é um pai. Ela dá a quantidade de elétrons na valência do potássio, 1, e a quantidade de elétrons na valência do bromo, 7. Quando eu tenho um elemento com 7 elétrons na camada de valência, que tende a ganhar um elétron, ligado a outro do mesmo tipo, que também tende a ganhar um elétron, alguém vai doar? Não vai, eles vão compartilhar. Então, quando você vê isso aqui, sempre que você vê isso aqui, ó, átomos do mesmo elemento formando uma substância, normalmente eles são moleculares. Nenhum dos dois tem tendência de perder elétron porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar. Eles vão fazer ligação do tipo covalente. Ah, professora, mas na questão fala de ligação dupla.
de ligações diferentes. Como que eu vou saber? Pela quantidade de elétron que esse cara precisa receber. Como ele já tem 7, só precisa de mais um, ele vai realizar exatamente uma ligação covalente, que a gente chama de ligação simples, beleza? Aí o bromo com o potássio, professora, como que eu vou saber se é covalente ou se é iônica? Vamos lá. Se você não tiver domínio da tabela periódica, para lembrar que esse cara aqui é um metal alcalino, vá pela diferença do número de elétrons na camada de valência deles. Esse primeiro só tem 1 e o segundo aqui, ó, tem 7. Então, a tendência do potássio vai ser o quê? Perder. Ou seja, os dois juntos vão formar ligação iônica. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Covalente do tipo simples para o Br2 e iônica para o KBr. Olha só aqui, a gente tem um ametal, que é o Br, né? De alta eletronegatividade com um metal de baixa eletronegatividade, que é o potássio, formando um composto iônico. Enquanto aqui, ó, os dois Brs têm alta eletronegatividades, né? Alta eletronegatividade. Isso aqui eles não são metais. Quando eles se ligam, eles formam um composto molecular. Exemplo de número 2. O ozônio próximo à superfície é um poluente muito perigoso, pois causa sérios problemas respiratórios e também ataca as plantações através da redução do processo de fotossíntese. Um possível mecanismo que explica a formação do ozônio nos grandes centros urbanos são os produtos da poluição causada pelos carros, representada pela equação a seguir. E aí ele representou aqui, ó, NO2, O2, NO, O3. Estudos experimentais mostram que essa reação ocorre em 2 etapas. E ele deu as etapas para a gente, ó. É para você olhar os elementos que estão participando das etapas. Com relação às espécies químicas envolvidas nas reações de formação do ozônio no ar atmosférico, é correto afirmar. Ponto. Letra A. As substâncias NO2 e NO apresentam um número ímpar de elétrons. O que você tem que fazer? Ver o número atômico deles e somar os elétrons deles, né, dessa substância, depois dessa substância e ver se dá um valor ímpar. Na letra B ele fala que o oxigênio atômico é muito estável e por isso ataca com facilidade o O2. Na C fala que as substâncias O2 e O3 são compostas, e não são substâncias simples. Na D fala que a substância O3, que é o ozônio, é menos reativo que o O2, e não é, ele é muito reativo, por isso que ele é instável, mas ele não é iônico. E na letra E fala que o NO2 apresenta 3 ligações covalentes simples. Não teria como, porque a gente tem ali o oxigênio ligado ao nitrogênio e pelo menos um desses oxigênios vai fazer ligação dupla. Qual é a alternativa correta aqui? E olha que é uma questão que está falando das ligações, mas a resposta, ó, é a letra A. Porque eu tenho que olhar o composto e saber quantos elétrons eles têm para poder resolver uma questão dessa. Então, na letra A, ele fala que dá uma somatória de números ímpares. Então, aqui, o nitrogênio tem 7 elétrons, o oxigênio 8. Quando a gente soma, vai dar ali um número ímpar, porque eu vou multiplicar a quantidade de elétrons do oxigênio por 2, que eu tenho 2 oxigênio, vai dar 23 elétrons no total, com os 7 do nitrogênio. No NO, eu vou só somar 7 mais 8, vai dar 15 elétrons. Então, os dois apresentam um número ímpar de elétrons. Você sabia que existe uma relação entre ligação covalente e a tabela periódica? Galerinha, quando a gente tem ali a tabela periódica, a gente tem que sempre lembrar que os grupos dessa tabela, se você souber localizar eles, você vai saber se eles têm tendência de perder ou de ganhar. E a quantidade de elétrons que eles podem estar compartilhando de acordo com a quantidade de elétrons que ele tem na sua camada de valência. E para finalizar, o último aprender fazendo, que fala o seguinte:
O dióxido de carbono, que é o CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença deste gás, o globo seria gelado e vazio, porque ele é o gás do efeito estufa, né? Porém, quando ele é inalado em concentrações superiores a 10%, pode levar um indivíduo à morte por asfixia. Ponto. Determine a quantidade de pares de elétrons que são compartilhados em uma única molécula dessa substância. Aí o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, são 2 oxigênios, mas se ele tem 6, ele vai compartilhar quantos? Só 2. Então, quantos pares de elétrons são compartilhados? 1, 2, 3, 4, que vai dar a letra D. Então, galerinha, muita atenção nessas questões. E, ó, tabela periódica sempre. Agora a gente vai fazer a revisão e já, atividade de sala.